Anitta, Made in Honório, disponível no Netflix, é um documentário em 6 episódios que acompanha a cantora nos bastidores de shows, viagens, reuniões de negócios e encontros familiares. Nele, a cantora supostamente expõe seu lado menos conhecido do público, suas fragilidades, pontos fortes e uma surpreendente ética do trabalho. Dirigido por Andrusha Waddington, que se notabilizou pelo filme Eu, Tu, Eles, a série é um grande libelo chapa branca para a Anitta. Então, por que o Quarentena Cult a escolheu como tema deste episódio de número 99? Porque recentemente a Anitta tem se aventurado em outras searas que não a musical, encabeçando até uma campanha destinada a fazer os jovens tirarem título de eleitor. Por isso é importante entender as engrenagens que movimentam o panorama político-cultural brasileiro e certamente a cantora é personagem importante, para o bem e para o mal, desse cenário eleitoral de 2022. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi, esse é o Quarentena Cult número 99, pessoal. Quem diria, hein? Prepara aí, né? Pro número 100. Prepara para o show das poderosas. O show das poderosas. Vai ser um bang bang o episódio 99. Não vem me envolver nessa não aí. Pessoal do Quarentena, nós três aqui. O Paulo Pozunov continua de férias. Pô, por sinal, a qualidade do texto aumentou vertiginosamente. Esse daí é o melhor texto que a gente já fez de abertura, hein? Jones Rossi, autor do texto de abertura. Pois parabéns. Vai ganhar a responsabilidade de escrever sempre agora, Jones. Então... Pessoal que nos acompanha, a gente tem espectadores já de um longo tempo que nos acompanham ali ao longo desses 99 episódios. Wes Jenson. Wes, um abraço para você. O Wes sempre lá comentando com a gente. Primeiro comentário é sempre do Wes, e sempre um comentário simpático. Não merecemos tanta empatia. E há muito tempo, inclusive. O Wes gosta, eu já senti assim, que tipo de filme o Wes gosta quando a gente discute mais, mas veja você, Wes, nós passamos 3 horas das nossas vidas assistindo a série que você não tenha que assistir. A série documental da Anitta. Tem 2 lá na Netflix. Tem uma outra no Star Plus, né, Jones, que você falou? Tem também, que falei que tem. Ou seja, você que agora, ama... se eu assistir, não assisti. Você que ama a Anitta, você que é fã da Anitta, tem muito conteúdo sobre ela. Você que é igual nós, que rebola ao som de Anitta. Público-alvo da Anitta aqui, né? 3 quarentões falando sobre a Anitta. Mas tem muita coisa. Só na Netflix são 2 séries documentais bem parecidas. Eu não vi a primeira, que é de 2018. Essa que a gente assistiu é de 2020, Made in Honório. E aí, Jones, você... O que você aprendeu sobre a Anitta assistindo? Cara, não, eu vou começar a falar. Eu não quis colocar muitos adjetivos nessa abertura, né? Mas a coisa que mais chama atenção para mim é como esse documentário poderia até... Porque eu não vou julgar, eu não quero aqui no programa julgar a personalidade da Anitta. Eu só quero falar como é chato esse documentário. É insuportável. Ele tem 20 minutos cada episódio. Ele é chato, é a mesma coisa, é clichêsento. O Andrusha... Ô Jones, deixa eu te interromper, porque... Claro. Mas eu acho que eu começaria por uma outra discussão, assim. Eu concordo com você... Não, eu já vou para outra discussão. Eu só quero falar que é chato, que foi complicado, que eu não quero ir para discussão nenhuma. Então. Tal, porque foi difícil assistir, né, o negócio. Eu esperava mais do Andrusha, etc. e tal. Porém, por causa do Eu, Tu, Eles. Você esperava mais de alguém que fez o Eu, Tu, Eles. O Casa de Areia também é meio chato. Speak é chato também, né? Na verdade, eu não... Eu acho que a gente sabe o que está errado, né? Sou eu que estou errado nessa história. É verdade. Esperei... Tem outro também, outro eu não assisti. Acho que é o Que Horas Ela Volta, não é dele também? Não. Também é Regina Casé? Não? Então foi mal. De Que Horas Ela Volta não é do não é dele. Não. É de uma cineasta, não é da Laís Bodet. Perdão. Eu posso ter me enganado. Acho que enfim.
Não, mas vamos lá, vamos falar do que interessa, que a gente não foi assistir para ver se o Andrucha sabe fazer documentário, nada disso. A gente assistiu porque quer saber o que a Anitta como ela pode influenciar esse cenário, esse panorama que foi dito no texto inicial, político-cultural brasileiro. E uma coisa que para mim ali parece óbvio é que ela tem grandes ambições, né? Ela faz parte lá ela é head de inovação da Ambev, que é um cargo executivo. Ela aparece uma coisa que eu achei que foi pouco explorada, né? Quando ela aparece fazendo lives com a Gabriela Prioli, que é uma comentarista da CNN, sobre política enfim. Isso poderia ter sido melhor explorado, esse lado, essa ambição dela de extrapolar a parte musical, né? Ela está aprendendo, uma pessoa que aprende rápido, né? Dá para ver ali, ela fala inglês muito bem, fala italiano, fala espanhol, ou seja, ela tem um potencial de entrar em áreas que ela... o método de aprendizado dela é bem peculiar, né? Diz, né? Eu não sei se é aquilo, né? Mas acho que ela gosta meio de ser... Ela é um pouco aquela pessoa, como a gente costuma falar, transona, né? Gosta de falar para todo mundo que tá transando, que tá não sei o quê, até meio boçal, né? Um negócio assim meio chato, né? O negócio... Ela fala, ela só explicando para quem não viu, quem não conhece tanto a Anitta, que ela fala que aprende outras línguas com namorados. Isso, ela quer lançar uma música com sotaque colombiano, ela vai lá e namora um colombiano. Quer fazer uma música que pega o público, sei lá, de El Salvador, vai lá e namora um cara El Salvadorenho. Quer falar para os cubanos dos Estados Unidos. Enfim, isso. Já deu para entender. Deu para entender. Mas ela, de fato, fala bem, né? Não sei se esse é o método que... Provavelmente não, né? Ela deve ter um professora particular, estuda, mas aparentemente ela aprende rápido. E a questão dela aprender rápido, por que eu estou citando, né? Porque ela já tanto aprendeu rápido que ela já está se aliando com as pessoas, digamos assim, certas no sentido de as pessoas ali que comandam esse mundinho cultural brasileiro, que é um mundo que se mistura muito com política, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, ela apresentou, ela fez um show de abertura nas Olimpíadas com os dois, ou seja, ela já ganhou a famosa bênção da máfia do Dendê, né? Que é o Caetano Veloso, a máfia baiana dos caras que mandam, né? Dão aval para... O axé era um negócio... Era um negócio super independente. O Caetano Veloso foi lá, eu achei muito legal, tal, trouxe aquela galera para baixo da asa dele. A Anitta, a mesma coisa. Enfim, aquela, diria, uma antropofagia que o pessoal da Tropicália faz, e por isso que eles continuam relevantes nesse cenário, por isso que a Paula Lavigne inventa aquele movimento 342 para dizer que que o Brasil é uma ditadura, que o Brasil está sob censura, que o Brasil está sob o comando de um genocida, um fascista, aquelas coisas que a gente está acostumado. E a Anitta, esse documentário não toca nesse ponto. Nada. Mas... Nada político, nada político. Exato. Mas tem um porquê, tá? Legal, vai ser legal você falar isso. Mas a Anitta, preparem-se, né? Como ela diz na música, prepara, porque ela vai... o Sabag está empolgado. Porque ela vai ser importante nesse cenário. Não estou dizendo que vai ser assim, vai mudar o jogo disso daí, mas mostra um pouco como funcionam essas engrenagens do mundo cultural brasileiro, que a pessoa sai lá da favela, da comunidade pobre, começou no funk, transformou o funk em algo pop, e daí finalmente é recebida pelo establishment cultural, é absorvida por esse establishment e começa também a fazer parte do establishment para o bem e para o mal, para
para falar de título de eleitor, que não é um problema nenhum, né? Mas a gente sabe qual é o objetivo quando ela se alia ao TSE, o TSE vai lá e retuita a Anitta falando de título de eleitor. Eles não estão interessados em jovens tirando o título de eleitor porque, nossa, os jovens têm que votar. Eles estão interessados porque é tudo parte de uma campanha que não aceita o resultado das últimas eleições e que é preciso, de todas as formas, em todas as áreas, em todos os setores, estar combatendo esse candidato, né? Deixar claro, né, o Bolsonaro, querem combater o Bolsonaro, o que não está errado, faz parte da democracia, mas quando você coloca o TSE junto nessa história, a coisa começa a ter tem um lado mais sombrio, né? Um lado de uso da máquina pública para ir contra o candidato que foi, bem ou mal, foi eleito democraticamente nas últimas eleições. Eu acho que a questão política, naturalmente, a gente ia entrar, e eu acho que vai valer a gente analisar, mas eu voltaria alguns passos, porque eu fiquei bem dividido assim, com o documentário, porque, ao mesmo tempo, como você falou, é um documentário sem qualquer tipo de criatividade, né? Apesar de ser uma das maiores produtoras de cinema do Brasil, que tá fazendo, apesar de ter sido comprado pela Netflix para ser feito, produzido pela Netflix, isso fica claro, né? Que ela tá lá nas primeiras cenas, já fala, aqui é para Netflix, então, ou seja, é algo com muito investimento para um resultado artisticamente muito fraco. Porém, quando o Jones recomendou que a gente assistisse essa série para a gente falar de Anitta, eu gostei porque é algo que eu quero aprender, assim. Eu gosto muito de tentar saber como é o humor do brasileiro, como é o caldo cultural, quem são as pessoas, né? Então, quando a gente se descobre que um artista sertanejo morreu e, de repente, existe milhões de pessoas que ouviam aquela pessoa, você fica, cara, em que mundo eu tô que isso não chega para mim? Que esses vultos culturais, eu tô blindado, eu tô Quando o Cristiano alienado. Araújo morreu, né? Eu nunca tinha ouvido falar do Cristiano Araújo e o cara simplesmente foi parar no Jornal Nacional. Marília Mendonça morreu também, não foi? Ou alguma Sim, delas? é isso, a Marília Mendonça. Isso, eu também nunca ouvi uma música, né? E assim, se a gente vai deixando, a gente vai se alienando, a gente vai achando que o que a gente gosta é o que deveria ser ouvido. E eu fui com muita atenção, assim, eu quero saber por que ela se torna a artista mais importante do Brasil. Aquele documentário, ele é muito importante porque ele pega 2019, quando ela mesma fala, não, eu dedico pouco espaço à minha carreira internacional, e um próximo passo é dedicar mais tempo à minha carreira internacional. Pula, esse ano ela se torna, né, a artista Artista mais mais tocada ouvida do mundo. do mundo. No Então, você vê, Spotify. e aí ali eu comecei a admirar uma qualidade estratégica, de entender mercado. Você viu ela falando tudo com algoritmo, né? Assim, desculpa, por favor, eu posso estar interpretando completamente errado, mas ela confessar um abuso que ela sofreu justamente na época do Me Too pode ser totalmente legítimo, mas como ela surfa muitas ondas ao mesmo tempo, ela pode também ter visto uma oportunidade para expor um caso que eu não, de maneira nenhuma diminui o caso dela, só para deixar bem claro. Diminuir Mas o sofrimento, não dá para diminuir o sofrimento, mas de maneira nenhuma. O momento da revelação é emblemático, né? E tem um cara lá que fala, ela pensa igual um algoritmo. Exato. Ela reconhece que ela muda uma música antes da estreia porque as músicas mais ouvidas antes da estreia mudaram e ela vai lá e coloca, né? Então ela hoje muda o show, né? O show tem lá 1 ano de planejamento que se sabe que vai ter o show. A coreografia está pronta, 1 semana antes ela muda a coreografia porque mudou a dança da moda. De acordo com as tendências do momento, né? Então, um movimento surgiu, o outro já está um pouco mais embaixo, ela vai mudar. E essa percepção dela, muito aguçada, mas muito aguçada. Assim, a gente, na Gazeta do Povo, a gente publicou uma reportagem do Eli Vieira recentemente sobre a alta taxa da autoidentificação de autodeclaração de LGBTs no mundo, como a taxa de autoidentificação explodiu e chega em alguns
algumas faixas etárias, até 20% das pessoas mais se de 20, auto-identificando. Né? 23, 24%. Passa, então, isso aí, um quarto da população se identificando, se declarando LGBT, dependendo da faixa que você pega lá nos Estados Unidos. Entre as gerações mais jovens, né? Isso, o que geração Z, Z, né? Essa geração. Z. O que leva a toda uma discussão se isso tudo é natural, se você não tem um caldo cultural onde faz as pessoas, né, se autodeclararem algo que elas não é. Independentemente disso, veja, esse é o público, ela explode junto com essa geração. Né? Ela é, assim, vamos lá, sendo bem limitado e superficial, mas quando você olha as imagens, você vê que só tem mulheres e basicamente homens gays ao lado dela, né? Assim, acho que todos ali, né, de alguma maneira, aparentemente. Você diz o grupo que está ao redor dela, entourage dela, né? A staff Isso. dela, mas quando você vai olhar o show dela também, que eles começam a dar aquelas declarações antes de entrar no show, também aparentemente esse é um público muito forte na comunidade LGBT. Sem dúvida. E ela fala, né, que fica com mulheres, né? Fica com homens. Então, assim, você vê como ela tem essa visão, ela tem essa capacidade, né? Ela é talentosa, ela dança muito bem, ela tem uma criatividade, né, muito grande. Ela é uma cantora, né? Eu não sabia que ela era uma cantora. Até lembra, né, Evandro, um pouco o This Is It, do Michael Jackson, aquela parte que ela fica orientando a coreografia. De uma maneira bem, assim, bem específica, assim, o detalhe, né, como ela quer que aquilo dê certo, a dedicação que ela tem. E isso para mim é impressionante. Por exemplo, eu não sabia que ela cantava. Eu não sabia, eu pensava que tinha aqueles... autotunes, equalização, muito backing vocals. Não, ela faz tudo ali, né, pelo que dá a entender, e aparentemente ela é uma ótima cantora para o que ela faz, né? Eu não sou um crítico musical para saber se ela... Ela não é a Maria Callas, mas ela exatamente, canta bem. Mas ela canta bem, ela afinada, ela bem. Então, assim, e o jeito que ela consegue identificar os ritmos, como ela contrata as pessoas, assim, a questão de figurino, assim, a consciência que ela tem do figurino que vai funcionar para o público dela, que vai funcionar para ela, que pode dançar, né? Então, porque também é isso, eu não imaginava que também tinha esse fator, se essa roupa vai aguentar a hora que ela girar, não sei como, né? Isso é uma preocupação. Então, a luz eu fiquei muito impressionado quando ela começa a falar da luz e ela muda o tempo da batida, da música, os passos das dançarinas, porque na cabeça dela, e só na cabeça dela, ela sabe exatamente, porque vai vir a luz de cima, e aí ela entende todo o processo, né? assim. Ela quase dirige os próprios videoclipes, né? Ela fala que os diretores detestam ela porque ela vai lá e dá palpite pra caramba. Isso, e também uma capacidade de execução, né? Então, assim, ela vai, faz, ela mexe. Veja, não é algo simples, é um time muito grande que ela gerencia diretamente, né? Ela não é um cantor que está numa banda e que tem um empresário. Ela é a head dessa empresa chamada Anitta. Ela sabe onde ela vai entrar, ela fala como está a agenda dela, ela define ela escolhe o nome do produto que ela vai colocar em alguma parceria, ela testa os produtos. Então, assim, tem uma parte de negócios, de percepção, de sensibilidade do que as pessoas procuram, de público-alvo, enfim, que é muito aguçado e que eu desconhecia completamente. Eu não fazia ideia que ela tinha esse nível de inteligência, esse nível de qualidade técnica. E existe uma outra Anitta que eu também não conhecia, porque eu não conhecia nada da Anitta, que é aquela pessoa que, assim, tudo é sexo, né? Assim, no fim das contas, quando você tira essa parte da empresária, para ela tudo é muito questão de sexo, de fazer sexo com não sei quem. Quando ela está contando história, ela só conta história de sexo, para ela tudo é sexo. Então, e ela é uma pessoa sensual, obviamente, né? Ela é uma pessoa sexual, ela é um sex symbol, mas para mim, depois de 3 horas, 6 episódios, ela falando, ela banalizando aquilo tudo, gera até um asco, né? Assim, você fala, meu, eu não quero ser puritano, e eu não sou puritano, eu gosto de músicas, tem uma música só dela que eu gosto, porque
eu acho a música... Aliás, Evandro, a gente pode falar de funk, que a gente escutava funk antes de ser modinha, hein? Nos anos 90, e ela tava lá, né? O Furacão 2000, você viu como ela ia no Furacão 2000 para ser descoberta? Pô, né? Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Pô, cara, o funk é legal. Eu gosto muito de funk, assim. Eu não sou Esse é o funk elitista. tranquilo que a gente escutava, porque a gente escutava uns funk pior, hein? Não, e tinha o funk proibidão, tinha o funk de favela. Ela surge do funk ali da favela mesmo, do funk raiz, ela não é fabricada, né? Assim, mas ela não é o proibidão, né? Ela é o funk melódico, né? Mas ao mesmo tempo ela tem essa deformação moral, e eu não estou querendo ser puritano, é que ela realmente valoriza, qualifica e acha graça, e é o assunto dela as relações carnais, sexuais que ela tem ali no dia a dia. Isso meio que baliza a diversão dela e do staff dela, né? Começa uma das primeiras cenas, ela numa festinha beijando, lambendo todo mundo, sabe? Ela fala, ela sai lá... Até antissanitário, né? Em tempos de Covid. Sim, ali era antes da Covid, né? Mas, não, sim, mas qualquer tão época, over, né? Tão over, né? Que você fala, cara... E não parece ser algo criado, assim, sabe? Parece que ela é isso, né? E daí, cara... Aí eu falo, putz, cara, eu pensava que era muito marketing isso, né? Lógico que bunda vende, né? Mas ela é aquilo, assim, né? E ao mesmo tempo que ela tem essa ligação com a família e com a igreja, aí você fica pensando, cara, mas não, ela que não é igreja, né? personagem... Ela é da Umbanda, né? Que ela fala o Oxóssi, não sei o que. Não, a ligação porque ela foi criada na igreja, ela aprendeu a cantar, pelo que eu entendi, na igreja. No show final que ela faz, ela agradece as pessoas da igreja. Eu não sei que tipo de igreja, pode ser que seja, né? Mas aparentemente ela teve isso, ao mesmo tempo que todo mundo sabia desde pequeno que ela tinha uma extroversão acima da média, e que ela é algo explosivo, né? Assim, todo mundo via, e ela é isso, né? Você vê que ela é explosiva, ela não consegue ficar sozinha, ela é uma pessoa muito extrovertida, ela precisa de contato humano, né? Ela chama pessoas para acompanharem ela para tomar banho, porque ela não quer ficar sozinha enquanto toma banho. É algo assim, para uma pessoa introvertida igual eu, é como observar animais no circo, assim, sabe? No zoológico, você fica, né? Nossa, olha só, né? Olha o tamanho dessa girafa, olha. Nossa, fica, quando eu vi essa cena dela chamando lá o fulano, acho que era aquele Hugo Gloss, né? Que é jornalista essa e faz. relação promíscua com imprensa de entretenimento, né? Cara, que Mas coisa... isso eu nem falo nada, porque empresa de entretenimento é isso aí. Os caras, o primeiro dia que você chega lá, eu já trabalhei, né, como repórter de cultura do Variedades, no Jornal da Tarde, tipo Jornal da Tarde, que era do Estadão, e no G1, e o pessoal, eles querem te seduzir, sabe? Assim, seduzir, nossa, aquela tua matéria que você fez, muito legal, não sei o quê, puxar para o lado, né? Puxar para o lado. Não, ela leva para Aspen. E você, leva o cara. Bem, ele tem dinheiro também, né? Ele é influenciador, então, enfim. Mas leva o cara para Aspen. E e é bem isso, cara. O pessoal quer puxar você pro lado deles, quer elogiar a matéria, não sei o quê. Mas é um jornalismo que é um jornalismo meio, né? Você viu que tem uma parte que ela fala, não, dá isso para ele, e depois ele vai cobrir o show, não sei aonde, com exclusividade, não sei o quê. Cara, isso é promiscuidade que é o que não se ensina, né, nas boas escolas de jornalismo, né? Tipo, O que não mostra que faça ela tem, o que mostra que ela tem essa capacidade, inclusive, de influenciar o que é dito sobre ela, né? Ela também tem uns outros influenciadores que ficam ao redor dela ali. Então, assim, e ela mesmo fala, né? Se lembra? Ela fala: eu ia no show do Furacão 2000, eu queria cantar, mas eu nunca ia falar para eles que eu queria cantar, porque senão eu parecia que estava pedindo ajuda. Então, eu tive que fazer eles descobrirem que eu cantava. Então, ela tem um monte de jornalista ao redor, ela não precisa falar que está levando lá para eles falarem bem, né? Porque ela sabe o que ela quer. E, naturalmente, isso vai acontecer, né? Então, eu fiquei realmente impressionado. E, Sabag, se você não me interrompeu, eu continuo, tá? Não, então. Não, então aí... deixa eu pegar. Você quer concluir, pelo menos? Porque eu tenho Não, um gancho. eu só ia que depois, talvez, venha a parte que mais me preocupa da política, que é essa. Eu vou usar o termo marxismo cultural, guerra cultural, porque você tem uma pessoa com essa
capacidade de entender a população, capacidade de entender os jovens, com um poder de comunicação e consciência incrível, e que o status quo do pensamento vai lá e sequestra. Em 2019, ela não tinha manifestações políticas. Só que vocês se lembram como as pessoas foram emparedando para ela dar manifestações? Ela não queria entrar. A galera desconfiava, inclusive, que ela tinha votado no Bolsonaro. E eu não duvido que ela tivesse votado no Bolsonaro, cara. E ela também duvido que não, porque como ela é super antenada, né, a tendência em 2018 era votar no Bolsonaro. E agora ela viu que nesse meio não há futuro para qualquer um que se declare bolsonarista. O que ela fez? Ela foi lá fazer live com a Gabriela Prioli, né, super ali, também outro do establishment, total do establishment, foi lá, olha, eu não entendo de política, tal, tô aqui para aprender. Aprendeu um pouquinho, já tá... Cara, pouco que ela aprendeu, esperta, já se aliou com quem tem o poder. Quem tem o poder esse ano? TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Cara, é muito isso. A pessoa que identifica uma tendência e explora aquela tendência e surfa naquela tendência. Mas é um casamento dos dois lados, que é claro. você ter uma esquerda inteligente que sabe aproveitar os espaços culturais para sequestrar o artista mais popular que nós temos hoje no Brasil, para que ele aos poucos comece a defender as suas pautas. Que é o que quando a gente fala esquerda, quando você fala esquerda inteligente, né, Evandro? É bom saber que a gente não está falando, nossa, a esquerda é isso, é maravilhosa. Não, a gente está falando que eles sabem muito bem explorar isso. Estratégia. De uma forma que é vergonhoso como a direita brasileira não sabe explorar. Você vai nos Estados Unidos, tem a Heritage Foundation, tem a Foundation for Economic Education. Se você está interessado em alguma coisa, existe uma fundação que vai defender aquilo lá. Aqui no Brasil, qual que é o grande instituto, órgão extragovernamental, hein? Não estou falando de coisas do governo, que, por exemplo, é pró-vida. É igreja, né? E olha lá, né? São os deputados da bancada evangélica que fazem esse papel. E cadê a organização da sociedade civil para fazer isso? Sociedade civil, tirando a Gazeta do Povo, que produz relatórios sobre o ataque à liberdade de expressão do STF? Né? Onde estão as vozes políticas com base intelectual? O que eu vejo é muita gente, o Fiuza falou isso no último podcast Papo muita gente surfando na onda conservadora, na onda de direita, né? Ele não gosta de falar de direita, esquerda. Muita gente surfando nessa onda para ganhar voto. Agora, mexer, mudar, ir lá e defender. Quem que foi lá? Não, nós vamos realmente criar um órgão que sempre vá defender a liberdade de expressão. Vamos criar qual é o pensador que vai falar, Anitta, eu também quero te ensinar algumas coisinhas. Vamos falar de Mises. Vem aqui. Sim. Veja como você nasceu nesse ambiente. Veja como que existe a capacidade do brasileiro de empreender, de sair da periferia, de construir o seu próprio... E ela tem uma ética de trabalho americana, né? A ética de trabalho dela é aquela ética que o Max Weber falava dos Estados Unidos, né? A ética de trabalho da pessoa que trabalha muito e colhe esses resultados, né? Procura colher, sai, né? Ela dá um salto, o tamanho da casa dela, ela leva a família inteira para a Aspen. Cara, eu tenho que trabalhar quanto tempo para levar a família inteira para a Aspen, no dólar, no preço que está. Isso que a gente está falando antes dela estar no auge, porque lá se achava que ela estava no auge, né? Isso. Hoje ela está no auge, porque agora o auge dela é em dólar. Eu só queria... Eu ia usar o gancho do que o Evandro estava dizendo, porque para mim tem um elemento que está pairando nesse documentário todo e que paira sobre a carreira dela, que eu acho que está influenciando um pouco o nosso debate aqui. Não que inviabilize, que tire o valor do debate que a gente está fazendo, mas a minha interpretação é um pouco diferente. Eu fiquei muito impressionado pela má qualidade artística do documentário, né? Ele não é um documentário que, como produto audiovisual, acrescente grande coisa. E dirigido pelo Andrusha Waddington, que gostemos ou não dos filmes dele, é um cara que tem muita história na publicidade, em primeiro lugar, e depois alguma história no cinema brasileiro também. Então, é uma pessoa que tem
experiência em fazer aquilo, né? Alguém que tem um senso estético. Ele só usou a história dele na publicidade, né, para fazer o documentário. É aí que eu quero chegar, né? Então esse documentário ele tem uma grife. Ele tem uma grife que é a Conspiração Filmes, que é uma produtora muito importante no Brasil. Gostemos ou não dos filmes que eles fazem. E o Andrucha, ele dirige esse documentário junto com o filho dele, Pedro. Também já é um publicitário jovem, também já trabalha na conspiração e tal. Então os dois assinam ali, mas tem a grife do Andrucha. Então eu esperava que ele pudesse trazer alguma coisa que não fosse só uma boa vinheta de abertura, que não fosse só uma qualidade técnica ali no sobe-som, né, que você escuta, uma edição bem feita tecnicamente, né? Eu esperava alguma coisa um pouquinho além disso. E achei que ficou bem pobre pro que se espera do nível da conspiração filmes. Eu deduzo que isso tem muito a ver com o período curto que eles acompanharam a Anitta. Se você vai olhar lá os eventos que a equipe do documentário acompanhou, eles estão todos concentrados no segundo semestre de 2019, né? Até porque início de 2020 vem a pandemia também, então ali deu uma segurada, né? Deve ter ficado sem fazer shows durante muito tempo e tal. Mas é muito concentrado ali em 4, 5 meses, não chega nem a cobrir o semestre todo. Então, que tipo de material essa equipe ia ter para trabalhar para fazer uma série que totaliza aí umas 3 horas de duração, né, editadas? Então não tem muita coisa. Isso explica, por exemplo, que são 6 capítulos que cada um tem um nome diferente e, no entanto, todos parecem ser sobre a mesma coisa, né? Tem lá um capítulo que é da personalidade da Anitta, tem outro que quer falar sobre o perfil dela como empresária, outro que quer falar da relação dela com a família, outro que quer falar das origens e por aí vai. Assim, uma divisão bem convencional. No entanto, você vendo aquilo não percebe tanto qual é a diferença entre um e entre outro. Parece que é uma repetição das mesmas coisas. E eu achei isso bastante aborrecido, inclusive. Achei que, né, os conflitos que são trazidos ali na história que está contando da Anitta são conflitos muito repetitivos. E aí a pergunta que eu fiz para vocês hoje, né, o que você sabe da Anitta mais depois de assistir esse documentário, Made in Honor, né? A impressão que me deu, primeiro, ela me parece uma pessoa. A primeira sensação que eu tive é que ela parecia uma má pessoa. Depois eu reconsiderei isso. Eu não acho que ela seja uma má pessoa. Eu acho que ela é uma pessoa irritante, pelo que o documentário mostra, né? Excessivamente controladora sobre a sua carreira, sobre tudo que ela faz. A presença dela com a equipe é uma presença dominante, como é de se esperar de alguém numa posição como a dela, né? Mesmo dentro da família, uma família que parece que aceita bastante ela, né, com a personalidade dela, assim, mas me pareceu uma pessoa, a mim sou cansativo, sabe? Eu não quero criticar a pessoa dela. Eu estou falando do documentário, que o documentário fez transparecer. O que eu mais aprendi sobre ela? Aprendi que ela tem quase, que beira a ser um transtorno de dupla personalidade, porque ela gosta muito de fazer essa divisão entre quem é a Larissa, a pessoa, e quem é a Anitta, produto cultural, né? Então é uma coisa meio Médico e Monstro, é uma coisa meio Pelé e Edson também, né? Como se você separasse as personalidades da pessoa ali. Quando ela está lidando como artista, como personagem, é a Anitta, mas quando ela está no seio da família, ela é a Larissa. Para mim não ficou distinto isso, ficou claro que existia ela escolhendo qual personalidade lançar mão, né, em dado momento ali da sua vivência. O que mais eu aprendi sobre ela? Ela é uma pessoa que sabe cantar, sabe dançar, ela é uma artista, essencialmente uma artista. Eu não vou me arvorar de fazer crítica musical aqui, eu seria incapaz de fazer isso. Já eu e o Jones tivemos a experiência na vida, a gente já trabalhou com jornalismo cultural durante um tempo relevante das nossas carreiras, então assim, a gente conviveu com bastante gente do meio, né? Oi, assim... os caras que têm carreiras. Oi? Os caras que têm carreiras no jornalismo. Não, e tem experiência. Tô brincando, tô brincando. O salário a gente trabalhou junto. Dois lados. Isso. Eu, inclusive, no meio teatral. Mas, assim, obviamente não querendo fazer sobre mim, mas assim, eu venho de uma família de músico, então muito comum escutar muito músico diferente. Tal. Então, eu não vou fazer uma crítica sobre a qualidade dela como musicista. Ela definitivamente sabe cantar, ela definitivamente sabe dançar, ela tem um senso muito Isso é relevante também, né, hoje em dia, né, Sabate?
Aí que esse é o ponto onde eu queria chegar, Jones. Porque, assim, a capacidade, o talento que ela tem não é exatamente o que se sobressai na carreira dela. Porque o que o documentário mostra, que é o que se sobressai, é a visão que ela tem de que produto ela está construindo diariamente, né? Então, assim, ela sabe cantar? Sabe. Qual é o estilo musical dela? Ela até faz um filme, até faz uma certa piada sobre isso, né? Que você discute, o que ela faz? Ela veio do funk, mas hoje o que ela é? Pô, ela faz música pop, de uma maneira bem genérica. Você fala, faz música pop, tudo bem, você não precisa ficar rotulando toda santa vez o que é música pop. Música pop é isso, uma música popular, destinada a públicos amplos e tal. Agora, ela tem um controle muito grande sobre que tipo de produto ela está construindo. Isso fica bem evidente. Então, esse talvez, na minha visão, seja um principal mérito dela, que leva ela a ser uma artista muito importante no Brasil, entre as mais populares de todas, e agora chegou esse marco da carreira dela, que é aí a artista mais escutada no Spotify do mundo. Aliás, as referências hoje para medir o que é a popularidade de um artista também é própria do nosso tempo, né? Então, o artista mais escutado no principal streaming, ou aquele que tem o maior número de seguidores nas redes sociais, isso que faz a popularidade de um artista, né? Mas isso fica muito evidente, sim, que ela tem esse controle sobre o que ela quer apresentar. Agora, da onde que eu estava ouvindo vocês em silêncio e fiz quem está assistindo a gente no canal do YouTube da Gazeta vai ver, eu fiz umas caras e bocas ali quando vocês falaram algumas coisas sobre a personalidade dela, né? Por exemplo, sobre a questão sexual. É uma parte importante da personalidade desta artista, o quanto ela fala livremente sobre sexo, o quanto ela fala abertamente sobre as suas preferências sexuais, o quanto ela faz do sexo um tema corriqueiro nas aparições públicas dela, né? Por que eu achei, fico um pouco em dúvida por isso? Não, igualmente como o Evandro, não por puritanismo. Na minha visão, ela tem o direito de levar né, a vida, as escolhas sexuais que ela queira, as suas preferências, orientações e tal, coisa absolutamente do íntimo dela, que não me diz respeito. No entanto, isso para mim tem muito a ver com a personagem que ela construiu. O jeito que ela fala de sexo, né, a maneira como ela fala assim tão abertamente das relações rápidas que ela tem, que se relaciona com homens e mulheres e com várias pessoas ao mesmo tempo, e como ela não faz questão de não ter uma relação mais longeva, ela não pode porque ela não tem tempo, mas ao mesmo tempo ela quer ter os encontros dela e coisas assim. Pode ser que isso tenha a ver com a pessoa de verdade ali. Mas para mim, antes disso, e é o que o documentário sobressai, mostra o que ela quer vender. E a gente sabe muito bem que artistas vendem sexo, né? Eu não estou me referindo a sexo explícito, né? Não estou falando de pornografia. Estou dizendo que a temática sexual é uma temática muito evidente na cultura contemporânea que a gente tem. A gente pode falar, por exemplo, do rap. O rap americano, por exemplo, fala muito sobre sexo, sobre relações sexuais e tal. Os rappers não estão eles vendendo lá necessariamente a sua figura, eles vendem essa cultura que se tem sobre o sexo, né? E eu acho que isso diz muito, muito respeito à imagem que ela está vendendo. E principalmente, o meu principal ponto de incômodo a respeito dessa série documental é que tudo isso são 3 horas de puríssima propaganda. E aí eu me questiono o quanto a gente está discutindo aqui, a Anitta é isso, aquilo, ela tem essa ou aquela característica, sendo que a sensação que eu tive é que eu fiquei assistindo 3 horas de um comercial. E Concordo digo por com quê. você. Não, eu concordo com você. Aquilo ali é as duas faces que eu identifiquei nela, dessa amoralidade sexual e abuso de tanto falar sobre isso, e a questão da executiva, criativa, claramente são escolhas que eles quiseram falar. Vamos falar desses. Até porque as duas estão na moda. O coaching de empresa está na moda, né? O executivo, veja fora da casinha, olha que a Anitta é nosso. Até isso, o head de criação é uma coisa que surgiu lá fora, quando eles pegam KZ, Pharrell Williams, né? As marcas usam para trazer uma pessoa do rap, do hip hop para dentro da Dior. Dolce & Gabbana, Gucci, pegam sempre alguém ali, né, para falar agora é nosso diretor criativo. Até isso é uma jogada de marketing, porque é óbvio e ela que também é head do Nubank, né? Hã? Ela é head do Nubank também, não é só da Ambev.
Isso que o filme fala mais da parceria dela com a Ambev. Aliás, não só... Aliás, aparece ela bebendo... Parece ela só tomando Skol Beats, o Pepsi, Guaraná, até parece umas garrafas de Coca-Cola ali. Não, tanto que muita coisa que eu e o Evandro aqui a gente falou, Sabag, são coisas que a gente sabe de fora do documentário, né? Claro. Não foi mostrado no documentário, claro. A gente está comentando coisas que não foram trazidas pelo documentário. Sim, porque... o exemplo que você deu, ela não fala do documentário sobre o título eleitoral em 2019, sim, isso não está no discurso dela ali em 19, né? Agora, por que ele é tão claramente uma peça de propaganda? Bom, ele é dirigido pelo Andrew Schwadron, que é um diretor vindo da publicidade, um cara que tem a Conspiração, uma produtora inicialmente publicitária, depois entrou no cinema, né? E o pior, os produtores dessa série são os caras que gerenciam a carreira dela, daquela agência MAP, se não me engano, que aparecem lá, né? Ela própria é produtora executiva da série, né? Mas principalmente os três lá, o Pedro Torinho, e eu vim procurar aqui não errar os nomes, a Amanda Gomes e a Marina Morena, são os 3 sócios dessa MAP. O Pedro Torinho é uma personalidade que ganhou luz própria aí nos últimos anos e saiu da agência, eu vi agora há pouco aqui. É um cara que aparece bastante no documentário. Então, quem mais que fala no documentário? Bom, ela própria fala pra caramba, fala muito, demais até, no meu ver, e outras pessoas que estão ali trabalhando junto com ela. Então, o produtor musical, o cara da gravadora, até o cabeleireiro, o personal stylist e tal, todo mundo que circula ao lado dela, mas quem fala mais são as pessoas que gerenciam a carreira dela. Então, assim, quando você vai lá falar qual é o perfil da Anitta como empresária e tal, o que ela está mostrando? É o que interessa a eles mostrar o que ela faz, né? Que tipo de participação ela tem de fato nisso. Eu lembro quando saiu essa notícia dela assumir esse negócio do head criativo e tal, da Ambev, deu lá um burburinho e tal. O que eles mostram ali no documentário é uma reunião. Nossa, eu já participei, quando eu trabalhava em comunicação institucional, de N reuniões como essa. Assim, aquilo ali é puramente publicitário, né? Assim, é só ação de marketing. Você chega e fala, Anitta, o que você vai fazer com o Red agora? Você vai lançar um produto novo por ano, mas o produto que você escolher, com o nome que você quiser, com a cor que você quiser, mas está aqui no contrato, você vai lançar um produto novo por ano. Então, um dia ela vai aparecer lá com o refrigerante e tal, outro dia com a bebida energética Y e tal, e pronto, é o produto da Anitta. Então, eles escolhem mostrar esse lado dela, né? Me lembrou um pouco até quem fazia bastante isso, assumiu esse lado, foi o Gene Simmons do Kiss, né, daquela banda de rock antiga e tal, que transformou a banda num produto sem nenhuma vergonha. Ele fez reality shows lá nos anos 2000, se eu não me engano, falando. Eles tiravam um sarro de si mesmos, assim, com isso, lançavam até bonequinho da banda, né, bonequinho, figurinha, action figure e tal. Então, assim, o que o filme, esse documentário está mostrando é puramente o que eles desejam mostrar a respeito da Anitta. Então, ela quer ser reconhecida como alguém que faz bons negócios. Então, aqui está ao lado da Anitta, fazendo bons negócios, fechando bons contratos. Eles querem mostrar que ela é uma pessoa muito austera na condução do seu show. Então, mostram as cenas dela gritando lá com as bailarinas, com o pessoal da técnica. Ela tem um negócio lá que é o microfone que ela usa no show, o microfone com o qual ela se comunica com todo mundo durante o show. Bom, primeiro, imagina a pentelhação que é isso, né? Os caras estão trabalhando lá e fica a pessoa ali comandando, tomando decisão no calor do acontecimento. Deve ser um inferno isso, né? Mas ok, resolveram mostrar que isso é legal para ela. Então, tá construindo alguma imagem que ela quer vender, que ela acha que posiciona bem ela como uma artista, que é alguém que domina o seu espetáculo e que tem prevalecência sobre as decisões comerciais, né, da sua carreira. Agora, no fim disso tudo, o que parece para mim? Para mim parece que ela é uma ótima mulher de negócios e que entende que tipo de produto cultural é um produto consumível por um número maior de pessoas. Então, quando ela mede a carreira, o que ela vai fazer? Ela vai investir mais na carreira do Brasil dela? Que tipo de apresentação ela vai fazer? Ela teve esses tempos, eu até vi, ela fez uma participação naquele programa do Jimmy Fallon, né? Aquele talk show americano, e viralizou o vídeo, porque ela foi dar uma entrevista e ela deu uma entrevista engraçadinha para ele, e era antes do Super Bowl, né? A final lá do futebol americano. E ela dizendo que ela tinha namorados, vários namorados lá num dos times e tal, então ela estaria torcendo para eles, que se eles ganhassem ótimo, mas também se perdesse tudo bem, porque ela tinha namorados lá no outro time também, e todo mundo achando graça. Por quê?
a imagem que ela está construindo dentro desse nicho. Ela é uma artista que ela quer ser reconhecida por isso, assim, alguém que tem uma liberdade sexual gigantesca, né? E que tem jogo de cintura para ir lá e dar uma entrevista engraçadinha. A primeira coisa que eu notei, eu que sou do teatro, então posso falar, a primeira coisa que eu notei é completamente ensaiadas as respostas, completamente, não tinha nada espontâneo naquilo, nada. As perguntas provavelmente tinham sido já combinadas com a produção, então ela chegou com o discurso prontinho, o inglês perfeito. Eu não estou dizendo que ela não tem a capacidade de falar inglês, tem, parece que de fato tem, assim, mas era muito redondo demais, sabe? Você imaginar que tinha alguma espontaneidade naquilo, não tinha nenhum tropeço, não tinha nenhum nada, assim, era uma coisa muito bem ensaiada. Então essa é a figura que a Anitta é, né? É isso que ela está vendendo, isso que ela... Mas então, Sabag, mas isso também mostra a capacidade dela de, inclusive, ou a série ser exatamente do ponto de vista que ela escolheu, como ela quer, porque ela quer se comunicar. Aí eu concordo contigo, mano. Eu acho que ela tem um tal controle sobre tudo que ela faz, ela consegue ter esse controle, que ela entra nessas várias frentes de ação, como, por exemplo, o streaming, e ela negocia com a Netflix um tipo de produto que seja um produto que vai contar, mostrar aquilo que ela quer mostrar, né? Até o grau de exposição que ela se permite ali, né? Por exemplo, ela, né, tem várias cenas em que ela tá lá com pouca roupa e coisa assim, então, sabe, você vê uma coisa ou outra. Agora, eu fiquei com dúvida, assim, eu fiquei tão impressionado pela questão da montagem publicitária que eu cheguei, Jones, juro, a ficar em dúvida se aquela é de fato a casa dela ou se aquilo era um cenário. Eu juro para você que eu fiquei com essa dúvida. Por quê? Porque aparece a família no mesmo lugar, aparece uma mesa com produtos da Ambev, aparece a geladeira com a cerveja que ela é a marca, as tomadas de cena são sempre no mesmo lugar. Por exemplo, o closet dela, que é um closet gigante, que ela guarda 1 milhão de roupa que ela usa, a câmera só pega um ponto específico daquilo. Aparece várias vezes, mas é sempre uma certa limitação. Né? Eles não dão um passo adiante ali. Então eu fiquei em dúvida, falei, será que não era mais fácil ter feito um cenário? Porque aparentemente eles reuniram a família num evento ou 2 eventos, alguma coisa assim, e a família tinha que ficar falando o tempo todo sobre quem é a Anitta, ou a Larissa, como queira. Então, ficar o irmão dela, que é um cara que trabalha junto com ela, falou assim: não, porque a Larissa é muito isso, muito aquilo, aquilo outro. Aí a mãe, não, mas a minha filha é isso, isso, aquilo, aquilo outro. A tia, a minha sobrinha é tal e tal coisa. Porra, qual é a possibilidade de você estar num churrasco de família e alguém ficar falando tanto sobre uma pessoa só da família? Tudo bem, ela é uma figura central naquela família. Ela parece ser o muro de arrimo da família, uma família pobre. De repente ficou uma família milionária graças ao trabalho dela. Então, claro que ela tem uma preponderância naquela família, mas peraí, você vai ficar quantas horas discutindo a vida dessa pessoa? Então, assim, para mim é muito claramente roteirizado. Então, eu fico pensando, será que não era mais fácil trazer para um cenário e sentar, aqui vai ser o churrasco, tá? Da casa de vocês. Esse é o cenário, tá aqui esse ponto eu acho que é simples, né, Sabag? A gente vai dar as nossas famosas notas, né? Cara, não assista, não perca seu tempo. Aproveite que a gente assistiu, porque não é nem nada. Eu acho que esse é o ponto, assim, não é uma recomendação para as pessoas assistirem um documentário sobre a Anitta. Eu olhei com atenção porque é uma pessoa que eu nunca dei atenção e eu queria entender um pouco mais. E isso me ajudou a enxergar. Eu não sabia, assim, sei lá, é a mesma coisa do que você sabe quem é a Doja Cat lá? Não sei, minha filha me mostrou 2 músicas dela, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa é extrovertida, introvertida? Sim. É um drogadão, qual é a dela? Qual é a dela? Assim, o que a Anitta tem é muita energia, você vê? É muita energia, é muita vontade, fala demais. Não para de falar. Fala demais. É insuportável ficar meia hora do lado dela. Isso. Tempo todo no celular, gravando tudo que ela está fazendo, e isso transparece nas mídias sociais dela. Não, todas as cenas ela está olhando para o celular, em todas as cenas. Se você vai olhar o Instagram dela, cada dia ela põe lá 20 stories, sabe? 20, mais às vezes, assim, daqueles que não param de assistir, porque tudo ela está documentando, né? Então é claro que é uma decisão consciente. Ela entendeu que ela tem uma relação com esse público que envolve a exposição da vida íntima dela, desses aspectos da vida íntima dela. O meu ponto é, o que é perfumaria, o que é o artista real? Eu não sei. E o filme não foi feito para isso. O filme foi feito para agradar o público mais fiel a ela. Eu não sei qual foi o número, né, de sucesso disso, audiência e tal. Agora, fico imaginando assim, quem que vai gostar de assistir isso? É alguém que curta aí no show dela, alguém que,
sabe? Que escute todos os discos dela. Para mim, ela é uma artista de sucesso, sem dúvida nenhuma, de muito sucesso, mas o sucesso dela não tá ligado assim, nossa, ela lançou um disco que foi um disco, sabe, que quebrou barreiras, que foi uma coisa inovadora. Ela faz um sucesso fugaz, ela aposta sempre nisso, né? Sempre no sucesso da fumaça, sempre no. Puta, isso aqui é o troço do momento, então essa parceria. Eu conheci o cara latino-americano lá, aquele Maluma, quando ele estava começando, então fez um clipe lá com o cara, lançou a música, agora foi para os Estados Unidos, fez tal coisa, então, e no documentário mostra, tem depoimentos lá de cara que nem o will.i.am lá do Black Eyed Peas, por exemplo, né? Fala dela e tal, assim, um sujeito, né? Um artista de primeira linha nos Estados Unidos e tal, dá um depoimento também agora, o totalmente staged ali, assim, é difícil de discernir. O will.i.am é muito mina, deixa eu te respeitar, né? Nossa, você... Se for, é o esquerdo macho, né? para você ainda é muito mais difícil enfrentar todas essas estruturas. Então só daí ele foi lá no MTV Move Awards 2020, lá que foi durante a pandemia, ele meteu um funkão lá copiado da Anitta lá, que foi brincadeira. Tudo parece que tem uma lógica do mercado ali. Tudo bem, é uma linha de trabalho, é honesto, não tem problema. A questão aí você vai ver assim, qual é a relevância, então, da Anitta, por exemplo, no debate político, né? Ela faz questão de entrar no debate político, né? Ela entrou nessa coisa do título eleitoral, e o Jones bem lembrou, uma campanha sobre título eleitoral é uma campanha cívica, certo? Vamos estimular os jovens a votar. Todo jovem tem o direito, com 16 anos, tem o direito de votar. Mas qual é a motivação por trás de tantos artistas brasileiros terem, neste momento, se engajado nessa campanha? Claramente tem uma motivação eleitoral nisso. Não é só o dever cívico de estímulo disso. Tem uma motivação eleitoral, porque se entende que se você estimular um público jovem, de um determinado extrato social jovem, esse público tem a tendência a votar no determinado candidato que é opositor de outro candidato, que é o atual mandatário. Essa é a lógica. E no caso dela, é o público onde há a maior rejeição a esse candidato. Mulheres e LGBTs. Agora, qual é o cálculo que ela está fazendo? A provocação que eu faço, qual é o cálculo que ela está fazendo? Ela está fazendo o cálculo que, não, eu tenho a responsabilidade diante do meu público, eu tenho as minhas preferências políticas, eu quero militar em favor dessas preferências, ou o cálculo dela é, opa, a onda do momento é essa? Eu acho que nesse caso específico, teve o emparedamento. Os artistas, a opinião pública começou a emparedar ela quando desconfiaram que ela... Não cancelaram lá o pessoal do BBB do ano passado, quando descobriram que a guria lá votou no Bolsonaro. A guria era a maior, era a favorita para ganhar. Daí descobriram que ela era bolsonarista. Cara, a guria caiu 2 semanas depois do programa. Ela foi sendo emparedada. Aquele Pablo Vittar, não é? Não, isso é outra coisa. O que tem o Pablo Vittar? Mas ele também foi sendo emparedado até um ponto que ele virou ativista político. Mas ele não era ativista. Aconteceu com muita... Eu lembro da Juliana Paz, aquela atriz, por exemplo, também foi emparedada. Assim, se exige que o artista... A Anitta sofreu bastante... Patrulha. Essa patrulhinha... Sabe que é engraçado? Tem razão, Evandro. Patrulharam demais a Anitta. A Anitta não vai se manifestar. Sabe quem reclamava da... X... Sabe quem reclamava eu acho que teve até um cabeleireiro dela, talvez, que era bolsonarista e gay. Não teve um caso desse? Deve ter tido. Não lembro, mas deve ter tido. Acho que teve um negócio que eu me lembro por cima, porque eu não acompanho. Não acompanho, né? É porque não dá tempo mesmo, senão eu acompanhava. Mas a gente sabe que você é um cara popular, Jones. Eu sou pop. Pop. Como que era? Eu também sou hype. Lembra do Hermes e Renato? Que eles destruíram aquela ceninha. Eu ia citar o bonde do rolê, né? Eu sou mais indie que você. Aquela música do Hermes e Renato que eles fizeram para tirar sal do Cansei de Ser Sexy, né? Também sou hype, negócio. Não, mas eu lembro bem que a galera assim começou a vasculhar. Tem esse pessoal, né, desocupado. Vai lá, começa a vasculhar as redes sociais e o pessoal chegou à conclusão que ela tinha tudo para ser bolsonarista. E daí começaram a... Né, apertava. É a tortura psicológica. Tortura psicológica.
Isso daí é velho no Brasil, não é de hoje. Na década de 70... Não é, cara. Mas você citou bem o Caetano, cara. Caetano, ele reclamava da Patrulha. Ele reclamava da Patrulha na década de 70. Né? Mas o que o Caetano faz hoje? Ele apadrinha todo mundo logo no começo? Isso. Porque daí já vira Emicida, Anitta... isso mesmo. Ele apadrinha e bota aqui debaixo das grandes asas dele e da Paula. Ou Não Insiste o Amor em SP, lá. Bolo. Sim. Por isso que eu acho que a questão da sexualidade dela é um negócio que tem muito a ver com isso. Porque quando ela vem e fica tanto falando disso, ela tem um depoimento que é um dos melhores depoimentos que eu acho que ela dá no filme. Ela fala demais, né? Mas um deles é... falavam que eu fiz sucesso porque eu, né, transei com aquela pessoa. E eu digo o seguinte, eu transei com muita gente, mas não foi porque eu transei com essas pessoas que eu consegui chegar onde eu tô, né? E eu continuo transando com várias pessoas porque eu gosto. Ela nem se lembra, né, com quem foi. Então assim, quando ela faz isso... Nem lembrou para ele lá cobrar o favor, né? Quando ela abraça esse movimento, essa, né, liberalidade, não sei qual é o melhor jeito de descrever isso. Libertinagem. Quando ela abraça isso... Agora você é aquela veinha, sabe aquela veinha? Ela é o capeta. Ela tá dizendo assim, não venham sem vergonha, sem vergonha. Não venham me cobrar por heterocisnormatividade, sei lá o quê. Porque, aqui eu já tô cortando para todos os lados, até os que vocês não sabem que tem, então... Eu fico perguntando assim, mas será que no íntimo dela é isso? Eu não tenho certeza. Será que ela fala assim, nossa, eu só quero às vezes ficar em paz comigo mesma e... Sabe? A impressão que me dá é que ela quer ficar lá com a família dela na boa, cara. Às vezes, só me deixa em paz. Não, eu tenho que falar com esse gatinho aqui agora, combinar uma hora de sair com ele. Tá? Porra, é cansativo isso, sabe? Então, quem já foi solteiro sabe disso. Eu não sei, mas faz parte do pacote que ela vende. Tudo bem, ela está conversando com muita gente com isso. Se isso tem efeitos, consequências, né, complicadas do ponto de vista do tipo de cultura a gente está produzindo, que tipo de cultura um ídolo desta cultura produz, aí é uma outra conversa. Né? Aí a gente pode problematizar de outro jeito e tal. Agora, ela é um produto do seu tempo, e ela está muito antenada nisso. E esse documentário ele é exatamente esse caso, é algo que ela fez dentro... O conjunto dela eu vou lançar X músicas, eu vou conseguir as metas dela do ano, conquistar mais não sei quantos seguidores, vou ter um produto no streaming a cada 2 anos, a cada X tempo, e esse é um desses produtos feitos para quem gosta dela consumir o que vier consumir. Mas voltando sobre o emparedamento, eu citei ali no finalzinho o Mano Brown, e depois eu estava pensando, cara, vocês se lembram que o Mano Brown foi crucificado quando ele criticou o PT? E o bicho hoje parece ser o maior intelectual brasileiro vivo, porque agora ele voltou entrevista ao Lula. Exatamente. Né, então você vê como, para você ganhar essa classe, você agora é artista, você agora é... Você não é só mais alguém que balança a bunda como ela. Então, existe um reposicionamento que ou você entra ou você vai ser descartado e vai ser lixo cultural, vai ser um Lobão, vai ser... Um Roger Moreira, sabe? Tipo, a gente vai te tratar... Roger Moreira que fez o melhor rock brasileiro da década de 80. Vários melhores rocks brasileiros. Não, sim, eu digo o melhor, o primeiro disco lá do Traje é incrível. O primeiro disco do Traje é incrível. O cara deveria ser louvado, né? Incensado até hoje, é tratado como um completo idiota porque é bolsonarista. É fácil você ver que daí onde se refugiaram os artistas que se afiliam ao Bolsonaro. Refugiaram-se em alguns subgêneros da música que aceitam isso numa boa. Então você vai encontrar vários lá no sertanejo, por exemplo, tal, porque aí eles estão igualmente protegidos ali. Só que deste outro lado, a proteção é uma coisa meio mafiosa. Mas eles estão protegidos, a proteção porque vem de outros caciques. O povão está interessado em outra coisa, né? Que ir lá escutar as músicas, etc. e tal, se ele é bolsonarista, se ele é... Não importa. Agora, ser reconhecido como um grande artista, o cara que vai estar lá sentado no programa, virando a cadeira, fazer dueto com o Caetano, não sei o quê, isso não acontece. Essa bênção... Então, mas é isso que eu dizia, essa bênção, ela está atrelada a essas outras coisas. E aí vem essa pressão. Agora, eu não acredito que a Anitta ela esteja expondo as suas reais
convicções políticas, ambientais, que é uma coisa que aparece ela falando uma hora. Eu vou falar sobre a Amazônia, eu estudei aqui um ano. Ela não é uma intelectual. Eu não digo isso como demérito, ela não é uma pessoa que dedica parte do seu tempo para isso. Ela dedica muito do seu tempo para várias outras coisas. E ela Para mim, está construindo uma carreira de oposto. sucesso. Para mim, ela é uma pessoa extremamente vazia de moralidade. Isso, ela navega na superfície, gente. Ela navega na o superfície. Sucesso dela é isso. Ela está antenada no que está mais na superfície. Tá mais. Isso aqui Agora, já perdeu um pouco de popularidade. Eu gostaria de falar uma coisa que eu acho assim: a Anitta, pela inteligência, por ela ser esperta, ela é inteligente, né? Aquela inteligência de quem faz, de quem controla, faz as coisas. Eu acho que ela tem um futuro interessante. Se ela começar, até a hora que ela começar a pensar exclusivamente pela própria cabeça, o que ela já faz quando se trata de cuidar da carreira dela, ela vai pela cabeça dela. Ela não vai pela cabeça dos outros. Aparentemente. Aparentemente. Tem uma turma ali, que eu não sei tudo que eles querem. Isso, né? Mas aparentemente ela faz impor a vontade dela. Se futuramente, e eu já vi isso acontecer, né? Pessoas que são inteligentes e espertas, elas sempre têm a capacidade de chegar uma hora e mudar de opinião. Pode ser que ela tenha um futuro bem interessante a partir do momento que ela falou, pô, mas aqui, o que está acontecendo aqui? E ela perceber que, por exemplo, tem gente que se aliou a ela para usar nesse ponto de establishment cultural, usou ela para colar a imagem. Você acha que a Gabriela Prioli faz aquelas lives com ela? Porque, nossa, eu quero ensinar a Anitta, não sei o quê. Que é usar a Anitta para ter engajamento, like, audiência, né? Claro. Talvez, pode ser que a Anitta, conforme, né, a carreira passe também, porque ela não vai, né, ficar empinando o popozão lá, como ela diz na música, com 50 anos de idade, né? Eu acho que só a Madonna fez isso. E, enfim, uma hora ela vai ter que buscar um outro caminho. Talvez eu vejo ela já buscando esse caminho, né? Esse negócio de ser head de inovação, não sei o quê, gestora. E ela mesma falou: nossa, eu ganho mais aqui dando palestra para esses executivos que fazendo show. Uma hora ela fala: esperta, menina, esperta, não é boba, mas não. Isso também vai durar quanto tempo? Não sei, cara, não sei. Às vezes ela, enfim. Cara, não tem aquela guria lá. Eu acredito que ela tenha plena capacidade ela se reinventou desde o início da carreira dela. Ela começou como uma cantora do funk. MC, ela era MC. Ela era MC Anitta. Ela fez uma coisa, foi numa linha meio Beyoncé lá no início da carreira dela, depois dela superar essa fase do funk. Hoje ela é alguma outra coisa. Ela tá em constante mutação. Então é bem hoje é reggaeton, né? Que é o que faz os top 10 dos Estados Unidos, é reggaeton. Isso. Daqui a pouco é uma variação disso e tal, mas eu acredito, talvez em 20 anos, sei lá quanto tempo, quando ela não for já um ídolo, né, sexual, assim, no corpo dela, enfim, uma pessoa que envelheceu, como todos nós e tal, talvez ela tenha se reposicionado. Ou só simplesmente canse e vá gozar a fortuna que ela fez. Beleza. Então... O que eu vejo, já que a gente está fazendo futurologia baseada em nada aqui, eu já vejo que ela vai seguir o caminho de todas as outras. Porque, na boa, um dia dela é um mês meu de trabalho, né? A energia que aquela mulher tem para fazer coisa, falar, postar, conversar, tentar entender, escutar, abraçar, beijar, tudo isso é muita energia. E o que você vê com todas as artistas aí que a gente tem elas abaixam o tom, elas economizam, né, energia. Todas. Pega a Lady Gaga, que começou sendo ícone, não sei o que lá, e depois foi apaziguando até vir Shallow Now. Madonna, que começou com todas aquelas polêmicas, hipersexualização, foi virando uma... né? Toda Shakira, todas elas, né, tem esse momento. Eu acho que o dela até talvez seja inteligente. Ela busca já a aceitação da inteligencia, né, dos inteligentinhos, e daqui 10 anos ela está fazendo um acústico com o Caetano. Um disco de MPB com voz de violão. Com o Caetano, e daqui a pouco vai ter gente regravando as músicas dela em versão para Maria Gabriela. Estrelando um filme Sangalo, do Andrucha e Wadding. Daniela Mercury fizeram exatamente isso. Exatamente isso.
Mas a Ivete Sangalo não entrou na política, né? Daniela Mercury. Não, mas ela mudou, né? Foi para outra coisa, mais MPB que axé, etc. Exatamente. Só não vão resgatar a bossa nova, porque se o pessoal não gosta da bossa nova, porque eles eram conservadores. E assim chegamos ao fim de mais um programa. 3 homens velhos brancos comentam funk. Alguém mudou? Comentam funk? Não, provavelmente. Eu vou falar algo que... Não vou falar, né? Porque eu ia falar que... Já virou, pessoal. Eu não vou falar o que eu ia falar. Virou a nossa característica. São 3 ou 4, dependendo da configuração, os quarentões discutindo com o velho, falando sobre as coisas dos qualquer cis, heteronormativo. Isso. Alguém mudou de posição depois de ver? Porque provavelmente isso é um recorde, né? 3 homens assistindo a Anitta até o final. Cara, vou ser sincero, eu não assisti até o final, eu não consegui. Eu falei, eu vou continuar vendo essa mulher falando mais, eu vou jogar... É de enlouquecer, Não aguenta, ninguém aguenta, cara, tá louco. Isso que eu botei. E o pior é que ela começou a ficar mais chata, porque eu acelerei. É o filme, não é ela. Ela até pode ser engraçada lá um momento. Teve uma hora que ela começou a contar um negócio lá que eu achei engraçado. Vocês sabem, né? O do Pibão? Do Pibão, né? A parte que ela deita perto da piscina lá, eu falei, não acredito que ela... Não, ela é alto astral, isso que eu falo, eu acho que ela é só isso mesmo, entende? É alguém que não tem debate, ela não tem ideias, ela sabe identificar muito bem as pessoas e grande parte disso ela transforma em sexo. Evandro, o tempo todo que ela passa cultivando isso em prol da carreira dela, coisa mais natural do mundo seria ela se perdendo no personagem. Quer dizer, se existia alguma essência ali da pessoa de verdade que ela é, eu acho que ela se perde. Por isso que eu falei lá no início, é uma coisa meio médico e monstro, assim, você tem essas 2 personalidades, você lança a mão delas, você transita naquilo. Qual é a essência daquilo, do ser humano? Não sei, mas foi a escolha que ela fez para a carreira dela. Perfeito. Legal. Acho que a gente nem precisa dar nota, assim. Não, vai dar nota para quem nem faz sentido. Não assista. A gente assistiu para vocês, assista a gente. Só se você... Vai que o fã da Anitta veio ver a gente. Aqueles caras estão falando da Anitta agora. Mas ele não chegou até esse horário do assistir a gente. Mas você não virou. Bang. Não, mas eu gostaria de, quem não concorde, deixa o comentário. Eu gostaria de entender. Eu realmente quero entender o porquê que a gente estaria errado, o que a gente não está enxergando. Porque se você concorda, porque várias vezes a gente já esteve errado. Não, e Evandro, você tem razão no seguinte, isso não faz parte, casualmente, não faz parte das coisas que a gente consome e tal. Então a nossa visão é uma visão bem isso, os caras vão olhar de fora aquilo, o fã de verdade, quem gosta, quem curte, quem consome, vai olhar para várias outras coisas que não é o que vai chamar a nossa atenção. Então, isso aqui não é verdade, pessoal. Não é verdade para nada. Isso aqui é nossa visão sobre o negócio. Exatamente. E quem tá bem tá a Anitta lá, tá rica, milionária, tá na mansão. Sorte dela, tá lá no cenário, na mansão, no sei lá onde. Tá lá com a família fazendo um churrasquinho todo final de semana, né? Tem essa parte aí legal, né, dela, do entrosamento dela com a família. Aliás, dá para ver, né? Porque ela daquele jeito, aquele pai dela lá, etc. Enfim. Né? Então, talvez tenha uma curiosidade antropológica de alguém que quiser encarar, mas assim, é chato. Nossa, chato. Não é boa, gente, não é bom. Não é bom mesmo. Não é legal, não vale a pena. Não é que nem, por exemplo, eu não gosto de basquete, mas a última dança do Michael Jordan é incrível. Eu não curto. Eu vou falar. É Last Dance, né, em inglês. Eu vou falar sobre basquete nas recomendações. Então, toca o programa, Jones. Vamos. Vamos para recomendação. Então, não tem nota, é isso aí. Deu para ver o que a gente achou? Sem nota. Opa. Entrou faltando 2 minutos para terminar o jogo, sem nota. Então, vamos para as indicações. Indicações de outras coisas que nós estamos assistindo, lendo, vendo, ouvindo. E essas indicações... Tem gente que gosta das contraindicações, hein? Eu vi... Falou que devia ter só a parte de contraindicações. Devia fazer muita contraindicação. Então, se alguém tiver aí, quiser começar... Não, eu vou indicar o filme a Verdadeira História de Ned Kelly, que é sobre um bandido da Austrália. Filmaço, cara. As paisagens,
trilha sonora, meio um faroeste na Austrália, sabe? É o final do século XIX, acompanha ele desde a infância, né? E até ele criar o bando lá de bandidos dele, e como ele foi criado para ser daquele jeito. Bem legal. O cenário. Onde que tá? Qual que é? Amazon Prime. Amazon, a história de Ned Kelly, a verdadeira história de Ned Kelly. É baseado em fatos reais, viu? Existiu esse bando, o bando de Kelly, que terrorizou ali a Austrália. Mas o filme é bem seco, bem cru, sabe? O trilha sonora também, a iluminação, tudo é bem legal. Um farostão massa, moderno. É um filme, acho que de 2017, é novo o filme, com Russell Crowe fazendo um velhão bem bandidão mesmo. Pô, show de bola o filme. E eu comecei a assistir O Infiltrado, que é de 2021, filme do Guy Ritchie, com o Jason Statham. E o Guy Ritchie ultimamente só fazia porcaria. Só porcaria. Só... Ele, tipo, pegou aquele maneirismo dele, né? Ele parecia o Guy Ritchie ultimamente parecia um cara imitando o Guy Ritchie lá do começo. E esse filme não, ele não tem maneirismo, não tem, ele é bem quadradão o jeito que ele filma. Só tem uma música o filme inteiro, assim, a trilha é só uma trilha incidental. É um filme, digamos assim, do ponto de vista cinematográfico bem conservador, né? Não é cheio de invencionista, não tem nada de invencionista. Bem legal, e é o tipo de história que eu gosto. Um cara, bandidão, vai em busca de vingança e começa a matar a galera que provocou a ira dele. Como uma trama dessa pode dar num filme ruim, eu não sei. É impossível. Não, e esse ficou massa, bem legal. Assistam, vocês vão curtir. Depois vocês me falam. Qual o título de novo? Eu não peguei. O Infiltrado. Não, é diferente. Você deu 2 dicas. Né? O Ned Kelly. Aonde que tá? Também tá na Amazon. A Amazon me pagou essa semana para ficar... Pagou milhões de reais para eu dar essas dicas aqui. Obrigado, Jeff Bezos. E você, Sobag? Olha, eu tenho assistido as mesmas séries ainda. Eu queria falar rapidamente sobre uma delas que eu tenho assistido, que é o Winning Time, que é uma série da HBO que fala sobre o time de basquete, por isso que o Jones falou de basquete, do Los Angeles Lakers, do começo dos anos 80, quando... Acho que você já deu essa dica aqui. Eu já dei essa dica, mas é o que eu tenho assistido. Eu só queria... Veja, eu posso falar sobre desenho animado. Alzheimer aqui. Não. Posso falar sobre outros desenhos animados, que o Evandro me censurou, né? Que diz que não devia estar vendo desenho animado. Tem mais idade mesmo. Mas é que o Winning Time, eu falei do Winning Time, porque eu dei a dica dizendo, vai estrear, tem o primeiro capítulo, basquete, eu gosto de produtos culturais sobre esportes, de forma geral. Então. Essa série... bola ao cesto, né? Baloncesto em espanhol. Baloncesto. Ela fala sobre o time que foi montado em torno do Magic Johnson, todo mundo conhece o Magic Johnson, né, no começo dos anos 80, só que ela tem uma característica, ela é profundamente exagerada, é curioso isso. Isso é a parte boa e é o pecado da série também. Ela fala, claro, do universo baseado em fatos reais, mas em que a equipe de produção admite que romanceia boa parte daquilo, que exagera algumas coisas, e eles fazem isso sem nenhuma vergonha. Eles pegam personagens da vida real, que estão vivos, inclusive, e transformam aqueles personagens em algumas caricaturas até, sem nenhum medo de fazer isso. Isso fez com que o pessoal do basquete não gostasse até da série, reclamasse. O Magic Johnson diz que se recusa a assistir, porque a produção não ouviu ninguém do time. E aí eu lembrei do Jones, da nossa piada interna, para você fazer a verdadeira crítica de uma obra de arte, você tem que fazer sem assistir, que é para não ser influenciado. Então os caras fizeram isso, eles contam uma história baseada num livro, só que eles pegaram aquele livro e romancearam com personagens da vida real e deram um tratamento estético, assim, tentando aproximar muito de um visual home video dos anos 80 também, então tem muito filtro, eles põem filtro VHS, filtro Super 8 e tal, né? Uma experiência diferente. E assim, a indicação você gosta muito dessa história, como eu, curte essas histórias de esporte,
aí você vai achar curioso. Mas, assim, por outro lado, vale por ser uma coisa bem inovadora, sabe? Visualmente, esteticamente. Então, assim, me desculpem, eu já fiz essa indicação antes, mas é só porque é o que eu tenho assistido mais agora, isso, os desenhos animados. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre o Winning Time, que eu acho que foi renovado agora para a segunda temporada, eu acho que vai dar zebra esse segundo ano. Não devia ter um segundo ano. Mas é uma coisa um pouco diferente do que a gente está habituado a ver por aí, sabe? Eles estão forçando algumas coisas para oferecer. Mas alguém que não gosta de esportes, tipo eu. Eu não sei se você pessoalmente vai gostar, Evandro, mas você não precisa conhecer nada de basquete ou de esportes para sacar o que eles estão fazendo com aquilo ali. Tipo, a arremesso final lá, eu achei incrível e não entendo nada de esporte. O arremesso final, ele tá pegando uma história, é um documentário mesmo e tal, com personagens muito interessantes, mas é um clássico documentário. Isso não, essa é uma série de ficção em cima de fatos reais. Então é muito exagerado, muito exagerado. E nisso tem um certo valor. Agora, pode ser que você veja e ache... Será que eles estão tentando fazer tipo uma Ted Lasso? Eu tentei assistir aquela Ted Lasso, é terrível. Eu não vi, eu sei, mas eu não vi. Não, pelo que eu tô vendo, é outra linha. Tá. Não é igual. E lá também é bem exagerado. Só antes do Evandro fazer a indicação e a contraindicação dele, eu vou fazer uma indicação e a contraindicação. Eu contraindico a série documental Anitta Made in Honório. Agora você tem que ver outra lá para ver se a outra é tão ruim quanto essa. E eu indico para o Andrusha Waddington assistir o arremesso final. Daí você vai ver como que faz o negócio direitinho e tal. Vai que você gosta. Vai que a Anitta gosta também. Talvez valesse a pena você ficar um ano inteiro lá com o teu objeto de estudo ao invés de 4 meses, né? Meu Deus, ficar um ano escutando. Acho que ele ia fazer um ano, daí a voz da Anitta encheu tanto o saco dele. Não, chega, gente. 4 meses, tá bom. Deu. Fechou. Veio a pandemia, o cara, puta. A minha indicação vai ser um pouquinho fora do eixo aqui, que é uma editoria, uma seção dentro da Gazeta do Povo de liberalismo. Por que eu estou indicando essa tag? No aplicativo da Gazeta do Povo, você vai entrar ali no menu e você vai ter liberalismo dentro de ideias. No site também, você vai entrar no menu, você vai estar ali no Explore, no site, e dentro da parte de ideias, você vai ver que tem uma tag de liberalismo. Por que eu estou indicando essa tag? Porque a gente está publicando alguns textos que eu estou considerando que eles podem vir a influenciar muito o debate. Conteúdos exclusivos para assinante, então, por favor, pense se não vale a pena assinar a Gazeta do Povo para nos apoiar, para fazer que a gente consiga publicar mais textos como esse que eu vou falar. A gente tem publicado uma corrente de pensamento, já deve ser o terceiro ou quarto texto que a gente publica, sobre pós-liberalismo. É um movimento intelectual, alguns intelectuais, alguns filósofos europeus e americanos que têm discutido como o conservadorismo falhou ao se unir com o liberalismo clássico, e eles tentam discutir como seria uma solução para o conservadorismo conseguir se liberar do liberalismo clássico, porque na teoria deles, eles têm defendido que quando você tenta o Estado neutro ele é apossado pelas forças progressistas. Naturalmente, as forças progressistas, num Estado neutro, elas conseguem ditar as pautas. E ao invés de você ter um Estado neutro, você tem um Estado que falsamente alega uma neutralidade, mas que está, sim, incentivando determinado tipo de comportamento na sociedade. E eles defendem que você precisa contra-atacar essa visão política do liberalismo clássico neutro, na visão de Estado, com um Estado que não seja neutro e que tenha, assim, base em alguns valores tradicionais. É uma discussão que, para mim, está nascendo agora. Assim, eu vou falar que não tem 6 meses que essa discussão começou a brotar. A gente tem publicado traduções do AC Prensa, um parceiro nosso, um veículo espanhol. A gente publicou ideias, o Jonatas Dias fez uma versão nossa sobre o que é o pós-liberalismo. Você vai encontrar isso tudo nessa tag. Essa discussão se intensificou, né, agora com a guerra na Ucrânia, porque muita gente de direita, conservador, enfim, religioso, começou a olhar com simpatia, né, para a Rússia, porque a Rússia
em tese, o Estado russo não permite essas pautas progressistas, etc. e tal. Então, é uma discussão super interessante, essa matéria do Jonatas. Putz, uma matéria perfeita do início ao fim. Está muito bom para quem quiser se aprofundar nisso, e isso vai crescer, que nem o Evandro falou, vai crescer agora no decorrer de 2022, e com certeza vai ser pauta para mais coisas adiante. E eu vou falar, só esse texto já vale assinatura. E aí, se você entrar nessa tag que eu estou pedindo, Jones, e se a gente conseguir deixar o link ali no primeiro comentário do YouTube, para as pessoas acharem fácil a tag, por favor, tenta ver se a gente não consegue deixar. Se não der, vai no menu ouvir. Não, eu mesmo coloco lá na tag, não tem crise, não. Tá. Mas eu quero só ler alguns títulos de matérias que a gente tem publicado nessa tag. Por que cresce o movimento de conservadores que querem se separar do liberalismo? Para mim, isso daqui é algo que a gente precisa tentar entender e debater. Não estou pedindo para ninguém tomar lado ou concordar se é certo ou se é errado, mas, no mínimo, entender quais são os movimentos políticos que estão acontecendo, né? E se você tiver um lado, ok, você tem mais argumentos. Um outro texto aqui, ó, logo depois desse, de outro assunto que também é muito importante, família, religião e nacionalismo em decadência. O Ocidente está cometendo suicídio? 109 comentários aqui nesse momento que eu estou lendo, ou seja, a matéria está pegando fogo entre os nossos assinantes. Depois vem uma entrevista com o Steven Hicks, que fala sobre a cultura woke. Né? Depois a gente tem o fascismo nos Estados Unidos. Essa matéria, só uma coisa, desculpa, antes que eu me esqueça. O Patrick Deneen e o Shobhara Amari retuitaram a matéria do Jonatas. Eles colocaram lá no Translate, gostaram da matéria e retuitaram. Patrick Deneen, que é um dos principais teóricos, né, da história do pós-liberalismo, que fala sobre isso, como o mundo está mudando. Professor da Universidade de Notre Dame. Isso. Grande professor da Universidade de Notre Dame. Então a minha indicação são textos de fôlego, você vai se dedicar a ler e eu tenho certeza que você vai aprender. Você vai aprender coisa que um documentário da Anitta de 3 horas não consegue ensinar. Com esses 3 textos aqui, pós-liberalismo, como a direita pode usar o Estado a favor do bem comum, pós-liberalismo, em busca de uma economia e cultura que funcionem para todos, e por que os conservadores querem se separar do liberalismo. Só com esses 3 textos, você já vai ter uma visão extremamente nova sobre as discussões políticas atuais. Coisa então, que ninguém na imprensa brasileira, quase ninguém na imprensa brasileira... Qual jornal, qual veículo de imprensa hoje tem tem no menu as tags comunismo, socialismo, liberalismo, capitalismo? A gente vai ali. Quem sabe usar o site da Gazeta do Povo, o assinante que sabe usar o site da Gazeta do Povo e consegue navegar pelas nossas sessões, tem uma visão de mundo, tem um conhecimento histórico que não tem. Assina nossa newsletter, assine nossas newsletters. Vai lá, gazetadopovo.com.br/newsletter, que daí você vai receber newsletter e vai receber esses conteúdos aí. E só para eu ser redundante, eu sei que pode parecer que eu estou querendo vender a assinatura da Gazeta, eu estou querendo vender a assinatura da Gazeta, mas eu realmente estou interessado nesse novo debate sobre pós-liberalismo, e eu acho que quanto mais pessoas estiverem interessadas a fundo, não é ficar soltando palavras soltas, e o comunismo, cara, temos que ler sobre, temos que saber o que é materialismo histórico, a gente tem que saber quais são esses termos, o que é pós-liberalismo, o que é liberalismo clássico, o que é liberalismo perfeccionista, para a gente ter um debate mais saudável, para a gente ter um debate muito mais... Eu acrescento, Evandro, se a Anitta quisesse entender mais sobre pós-liberalismo, ela poderia ser assinante da Gazeta do Povo, que ela ia certamente ter muito material para entender melhor essa discussão, não é verdade? Cara, imagina como deve ser o rebolado pós-liberal. Vamos chamar a Anitta aqui para o próximo podcast. Vamos chamar, ela vai adorar. Agora, vocês têm que fazer assinatura. Se tudo isso ainda não convenceu você a fazer assinatura, você está vendo aqui 3 pessoas que são mártires, né, da cultura moderna. Assistiram 6 episódios, eu assisti 5,5 da série da Anitta, documental da Anitta. Isso daí merece, no mínimo, aí você fazer uma assinatura premium da Gazeta. No mínimo. Você não sabe a minha situação aqui, minha saúde mental como está.
E mandar um superchat, um comentário pago aí, dando o joinha. Isso, manda aí, nem que seja R$2. R$2. Pra eu comprar uma paçoca aqui aqui no barzinho do lado. Muito bem, muito bem. Vamos encerrando então, porque hoje deu discussão frutífera, altas indicações e desindicações para você. Semana que vem nós voltamos, acreditem, se quiser, meus colegas, com o episódio número 100 do Quarentena Cult. 100. E esse episódio você não pode perder. Você não acredita sobre o que a gente vai falar. Você não vai acreditar no que fala o episódio 100 do Quarentena Cult. Imperdível o episódio 100 do Quarentena Cult. O resultado vai te surpreender. Prepara que vai ser o show das poderosas. Ai, meu Deus, não fala assim. Como disse o nosso famoso comentarista lá, não é homofobia, é realidade. Então, obrigado a todos que ficaram conosco, obrigado a você, que é nosso espectador assíduo do Quarentena Cult, obrigado, Evandro, obrigado, Josi, obrigado, Paulo Pozunoff, curtindo as férias. Nos vemos na semana que vem. Um abraço. Abraço.